Isso não te faz desconfiar alguma coisa não, cara? Isso não faz te desconfiar de nada? O HCTR, que é um dos fundos que eu mais judiei aqui no canal, né? Realmente falei que é ruim pra caramba. Acabou de subir aqui 11,72% nos últimos 5 dias. Ontem, na verdade, ele anunciou um pagamento de proventos maior do que o esperado e subiu a cota de 10%. Olha que loucura isso aqui, 12,57%. Mesma coisa aqui, vocês esqueceram disso aqui, ó? Vocês esqueceram disso aqui? Vocês esqueceram disso aqui? Pô, vocês esqueceram mesmo que já caiu 80%? E agora, porque subiu 10% nos últimos 5 dias, vocês estão ficando maluco? É isso? Hoje eu vou te falar sobre a máfia que existe por trás dos fundos imobiliários e o que você tem que tomar cuidado dentro dessa indústria de fundos imobiliários, que tá crescendo pra caramba. Se eu pego esse gráfico aqui de crescimento do número de investidores em fundos imobiliários, quando em 2014 que ele realmente ficou popular, cara, olha quanto tempo ele ficou sem crescer os investidores, e depois de 2018 em diante, olha só como que essa indústria cresceu, cara, de 208 mil investidores para 645 mil. Em 2023, 2,5 milhões, e agora em 2024 já bateu mais de 2,6 milhões, né? Nessa pesquisa aqui, a própria B3 falou isso aqui nessa pesquisa. O que te fez entrar no mercado imobiliário? Pô, você investe no FI, presta atenção, faça essa reflexão agora. Você investe no FI porque você viu o FI, o fundo imobiliário, como uma maneira mais eficiente de investir no mercado imobiliário, ao invés de você construir a casa, ou comprar uma casa pronta, ou construir alguma coisa para alugar, ou vender. Você viu que isso aqui é menos eficiente do que você investir num fundo imobiliário, ou você apenas olhou os fundos imobiliários como algo mais rentável? Ah, eu vou investir nos fundos imobiliários porque tá pagando um yield muito alto. Isso aqui foi o que aconteceu ali antes da crise e inclusive continua acontecendo depois da crise. Muitas pessoas investem ainda em fundos imobiliários por conta do yield. Quando você olha o HCTR, você vê que ele pagava dividendo pra caramba. Olha isso aqui, cara. Ele pagava 2,38 lá no mês 11 de 2020. Vamos pegar aqui no máximo e lá no mês 12 de 2020. Olha lá, mês 12 de 2020 custava R$145 a cota e pagou 2,51. Olha que loucura isso aqui, cara. 2,51 dividido por R$145,89. Cara, deu um yield mensal. Yield mensal. Eu tô falando de yield mensal de 1,72%, cara. Isso aqui não é comum no mercado imobiliário. O que é? Como que um fundo aumenta o seu dividendo yield? A gente quer investir em fundos imobiliários que vá aumentando esse dividendo yield o máximo possível. Então vamos aqui para a tela preta. Olha só, existe um fundo imobiliário aqui e eu vou colocar aqui um exemplo de que ele tá pagando 9% ao ano, beleza? O dividendo yield dele tá de 9% ao ano. Vou colocar um A aqui para você entender que é ao ano e não ao mês, beleza? E aí, esse fundo imobiliário, ele quer subir esse dividendo. Por quê? Dividendo yield, a Esquadra já comprovou isso, inclusive com várias pesquisas, que o dividendo yield é o que atrai os investidores brasileiros. Como que um fundo imobiliário, então, faz para manter os seus dividendos estáveis e subir seus dividendos? A primeira coisa que um fundo imobiliário vai ter na sua cabeça como ideia para subir um dividendo de 9 para 10, por exemplo, é aumentar o risco dos seus investimentos. Logo, para render mais, eu tenho que emprestar para quem? Por que aumenta o risco? Por que aumenta o risco? Pra quem que eu vou emprestar, cara? Você entende isso? Não é tão difícil de entender não, cara. Pra quem que eu vou emprestar? É pro cara que eu chego e pergunto, pô, aquele cara pagou direitinho? Não, olha, ele faltou, teve uma inadimplência aqui de 2, 3 vezes no ano aqui, ele teve dificuldade de pagar, não me pagou, atrasou o pagamento. Aí eu chego no outro e pergunto, não, aqui a gente nem empresta pra aquele cara porque ele já tem um histórico de inadimplência. Aí o HCTR, como forma de aumentar o rendimento, fala, não, eu vou emprestar pra você então, eu te empresto aqui os 100 mil então, mas vamos fazer o seguinte, você não paga direito, né? Então vamos fazer o seguinte, para poder compensar esse risco que eu vou correr, eu não vou te cobrar 10%, eu vou te cobrar 16%. E aí você vai cobrar, olha só isso aqui, cara. Eu vou cobrar mais caro de uma pessoa que tem mais inadimplência. O que eu tô gerando aqui? Tô gerando um fator de estresse aqui, com toda certeza, né? O cara, se der tudo certo, beleza, ele vai pagar 16%, e aí sim, vou ter um rendimento maior. Só que ele já tem um histórico de inadimplência. É risco, é risco. Lembra do triângulo dos investimentos. O triângulo dos investimentos
investimentos, ele tem 3 pontas, porque é um triângulo, né? Ele tem 3 pontas e o R de rentabilidade e R de risco são diretamente proporcionais. Se eu subo a rentabilidade, inevitavelmente eu vou subir o risco. Não tem como eu subir a rentabilidade sem subir o risco. No caso dos fundos de papéis, emprestando dinheiro para pessoas que não pagam, emprestando mais caro, aumentando a possibilidade de inadimplência, isso faz com que o fundo imobiliário pague mais, mas fique bem mais arriscado. E a segunda forma de aumentar esse rendimento é fazendo algo que é muito famoso nos fundos imobiliários. Olha lá, subscrição. O que é essa danada da subscrição? É quando o fundo imobiliário, ele pega mais dinheiro emprestado com os investidores para poder colocar esse dinheiro para render, porque os fundos imobiliários, eles têm uma eficiência maior. Então é melhor você, por exemplo, gastar 300 mil reais construindo uma casa para pôr para alugar, ou investir esses 300 mil reais no fundo imobiliário. Na maioria das vezes, se você não encontra uma ótima oportunidade para construir essa casa, enfim, para alugar essa casa depois muito caro também, em geral vai sempre valer mais a pena o fundo imobiliário. E os fundos imobiliários sabem disso. Então eles fazem subscrições justamente para poder captar esse dinheiro e investir esse dinheiro para que ele renda mais. E aí a gente tem duas situações, e aqui agora que entra a máfia dos fundos imobiliários. Presta atenção que eu vou até trocar a cor do pincel. Tem duas formas de você fazer subscrição. A subscrição honesta e a subscrição mafiosa, né? Vou até escrever aqui, ó, mafiosa e a subscrição honesta. O que é a subscrição honesta? Bom, o gestor do fundo, ele vai literalmente pedir dinheiro emprestado para os investidores. Ó, vamos lançar aqui, estamos querendo captar 200 milhões para poder investir em tal e tal prédio. A diluição para você vai ser de 10%, que já é cotista, só que o rendimento vai aumentar em 15%. Então, eu consegui subir com essa subscrição de 9 para 9,2 de dividendo yield. E aí eu faço novas subscrições, novos bons negócios e vou subindo consecutivamente essa rentabilidade. É fácil fazer isso? De jeito maneira. Para poder fazer subscrição tem custo. Tem custo da B3, tem custo por cota, tem custo pra caramba, tem custo. E aí o que a indústria mafiosa dos fundos imobiliários fazem, tá? Isso também existe em ação, né? Porque eu não tô falando aqui que fundo imobiliário é ruim, não. Ele compõe 25 a 30% da minha carteira no Kraken, tá? Então é só aprender a analisar direito. Existe coisa boa em tudo quanto é lugar e coisa ruim em tudo quanto é lugar. O que essa indústria mafiosa faz? Pô, capta dinheiro da subscrição para manter pagamento de dividendo. Você tá recebendo aí seus 50 centavos de dividendos e aí acabou o dinheiro da subscrição, vai cair seus dividendos aí para 0,17 centavos, né? 0,17 centavos. E aí para mim subir pro gestor, uma das formas do gestor subir esse dividendo aqui de maneira rápida, abrupta, justamente para conquistar novamente os investidores, o que ele faz? Ele faz uma subscrição, ele capta um dinheiro que teoricamente era para investimento, só que aí o que ele faz? Ele pega esse dinheiro aqui e começa a aumentar aqui o dividendo por cota. E aí sobe de novo para 50 centavos. Vai chegar um momento em que esse dinheiro captado, que não foi investido, vai secar de novo. O que ele tem que fazer de novo? Uma nova subscrição. Sabe o que é isso? Esquema Ponzi, meu parceiro. Esquema Ponzi. O dividendo dos investidores antigos só é mantido se tiver entrada de novos investidores. A entrada de novos investidores é influenciada pelo quê? Pela promessa de pagamento estável, pela promessa de pagamentos altos, como foi feito, né? Não tô dizendo aqui que o HCTR é uma pirâmide, né? Você pode entender como você quiser. Inclusive, eu vou te mostrar aqui uma parte do RI, do HCTR. Teve uma treta com a casa de análise chamada Suno na época, né? Onde a Suno soltou algumas análises do HCTR, inclusive deu a entender que era uma pirâmide ali, né? Porque tinha muitos movimentos meio duvidosos, onde a própria HCTR emprestava para a própria HCTR, porque ele tinha um fundo, olha que loucura. Eles compraram um fundo que é o XBXO, que eu vou te mostrar aqui no RI, e esse fundo emprestava dinheiro pro HCTR, o HCTR pagava, e era a mesma coisa. Imagina só que loucura, é como se você emprestasse dinheiro para você mesmo, cobrasse juros de você mesmo, só que você vende isso para outras pessoas, porque o dividendo yield do fundo, pagando 32 centavos, já era de 1% mensal, pagando agora 50 centavos, presta atenção nisso aqui, ó, 0,51 centavos, dividido por 32,03, olha lá, tá pagando novamente 1,59% ao mês. Novamente, 1,59% ao mês. Será que tá atraindo novos investidores aí que estão interessados apenas no dividendo? E aí, me fala, cara, o que adianta você ganhar 1,50%? O que adiantou você que entrou aqui, ó, que tava ganhando 1,79% ao mês? O que adiantou? Você passou ganhando isso aqui durante um ano, né? Na verdade, não conseguiu manter isso aqui 3 meses, né? Passou ganhando aí durante um ano 20% de dividendo yield. Vamos colocar assim, né? Se eu pegar aqui e colocar anual, olha só, 16% de dividendo yield, 14% de dividendo yield. O que adianta você ganhar 16% de dividendo yield
yield e perder 70% do seu patrimônio. O que adianta? Não adiantou merda nenhuma, cara. Como que pode? Como que pode? Um fundo imobiliário que tem 2,5 de valor patrimonial, que é o que ele realmente vale teoricamente, custar 0,69 bi, 690 milhões de valor de mercado. É uns 2,5 bi que não vale praticamente nada, né? Se você olha aqui na carteira do fundo, né, nos indexadores, o IPCA mais 10, IGPM mais 11, CDI mais 4,6, né? Pouquinho, na verdade a maior parte tá no IPCA mais 10 ali. Pô, é uma indexação muito alta, cara. É taxa alta. É o cara lá que não consegue pegar emprestado e aí pra você emprestar pra ele, ao invés de emprestar 10, você empresta 20. Tá entendendo? Olha aqui, ele tem porcentagem FI, ó. Olha aqui o XBXO aqui, ó. Pois é, um fundo da própria HCTR, né? É complicado, um fundo de desenvolvimento. O XBXO, que é da própria HCTR e que foi um dos maiores problemas da própria HCTR. É um fundo de desenvolvimento que estava construindo o circuito das compras, né? O circuito das compras, inclusive, ficou inadimplente com o HCTR. Olha que loucura, né? Palhaçada, né? O próprio circuito das compras ficou inadimplente com o HCTR, deixou de pagar, né? Depois veio ainda ali o Gramado Park, naquela época da crise, onde vários outros fundos sofreram, o DEVA 11, o TORD 11, o VSLH. Tome cuidado com os fundos de papéis que você investe. Não é só dividendo yield. Quando a gente vai aqui para a carteira, nos CRIs dele, perceba, tem inadimplência, que já foi inclusive muito pior, já foi quase 50% da carteira. 50% da carteira de CRI pulverizado. CRI pulverizado é o quê? Eu divido e empresto para várias pessoas. E mesmo emprestando para várias pessoas, 50% da carteira já foi inadimplente em uma época, né? Então, olha que loucura. Será que tem risco ou não? Será que tem risco ou não? Hoje a gente ainda tem aqui alguns inadimplentes, né? Em dias e um monte aqui em carência de juros. Olha só, se a gente leva em consideração o total aqui do resumo de todos os fundos imobiliários dele, 7% da carteira está inadimplente, 7% da carteira está inadimplente, ou seja, não está pagando, 75% está em carência de juros e apenas 18% está em dias. Então, finalizando, vale a pena ou não vale a pena manter na minha carteira? Quem tem, vale a pena manter? E aí é até problema, né? Porque, pô, se o HCTR entrou em briga com a Suno, porque a Suno analisou o fundo e falou que é ruim, imagina o que vai ser de mim, né? Porque eu tô aqui com o peito aberto pra falar que isso aqui, eu não invisto nisso aqui não, cara. Isso aqui não faz sentido pra minha tese de investimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, você tomar cuidado com vários fundos, que não foi só HCTR que aconteceu isso aqui não, foram com vários outros fundos. Não foi só com fundo de papel também não, foi com alguns fundos de tijolos também. Toma cuidado, passe seus filtros. Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.